E aí, pessoal, começando mais uma segunda Gestáltica aqui. E a gente vai hoje na discussão de Yontef. Estamos na página 91 do livro físico. Quem quiser acompanhar pelo PDF pode encontrar essa página na página 47, tá? A gente vai seguir aqui do subtópico que a gente parou na semana passada, na outra semana, né, que a gente trabalhou esse tema, que foi workshops de Gestalt terapia. E a gente segue daqui. Bom, vamos lá então. Workshops de Gestalt terapia. A Gestalt terapia pode ser ilustrada pela discussão e pelas manobras específicas utilizadas em workshops de Gestalt terapia. Um trabalho apresentado na Convenção Anual da APA, em 1966, Peirce relatou que ele aboliu todas as sessões individuais, exceto para emergências. Ele chegou à conclusão de que qualquer terapia individual é obsoleta e agora integra os trabalhos individual e grupal nos workshops. No entanto, alerta que isso funciona apenas com um grupo se o encontro do terapeuta com o paciente individual dentro do grupo é efetivo e comovente. A vantagem da terapia em workshop não é uma questão de economia, embora também seja relevante, mas de força terapêutica. Na situação de grupo, acontece algo que não é possível em entrevistas individuais. Fica óbvio para todo o grupo que a pessoa em sofrimento não vê o óbvio, não enxerga uma saída para o impasse, não vê, por exemplo, que todo o seu sofrimento é puramente imaginário. Em face dessa convicção coletiva, ela não pode usar sua maneira fóbica habitual de repudiar o terapeuta quando não puder manipular. De alguma maneira, a confiança no coletivo parece ser maior do que a confiança no terapeuta, apesar de toda a assim chamada confiança na transferência. Uhum. Eu acho importante. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu acho importante puxar aqui a força terapêutica. Primeiramente, sim, grupo maravilhoso, porém tem bastante senão e porquês. Entre eles tem que ser um grupo coeso, tem que ter um coterapeuta, certo, né? Tem que ter sentido de grupo, esse grupo do qual, né, é a nossa abordagem. Senão, não é grupo, tá? Então, é bem interessante quando ele põe isso. Isso só funciona, né, porque ele fazia um grupo aonde ele atendia também no individual, no grupo. Percebe? Certo, né? O grupo de ensinamento terapêutico e também ia para o individual. Então, para isso, funciona se o encontro do terapeuta com o paciente individual dentro do grupo é efetivo e comovente, quer dizer, já tem, na verdade, com o terapeuta, né, um lastro, um encontro, né, já há um conhecimento, tá? Então, essa é uma das coisas. E a outra coisa importantíssima, que quem já participou de grupo sentiu na pele, né, que vai para além do econômico, não que o econômico não exista, mas para além dele, tá? É a força terapêutica. A força terapêutica, ela vem como uma caixa de ressonância, aonde a hora que se está trabalhando um a um, né, a díade, como chama, tá? O restante do grupo está ouvindo, certo? E fazendo uma autoterapia, né? Então, é a caixa de ressonância da força que existe, tá? Então, você já vai se trabalhando antes de chegar no você e o terapeuta, mesmo que você não é a pessoa ali sendo trabalhada especificamente naquela hora. Uma outra força muito importante é a questão da manipulação, né? As pessoas, não que não possa existir, a gente vê bastante aí nas coisas mas é mais difícil. Parece que há uma confiança mesmo maior, tá certo? No grupo, né? Ou a pessoa não se arrisca a procurar fazer aquela manipulação, né? Em grupo. Então, eu acho que essas três coisas importantes, que vai para além do econômico, né? Tá certo? Antes de mais nada, tem que ser um grupo muito bem pensado,
certo? Tá? A meu ver, aqui não está dito isso ainda, né? As coisas que eu já participei na minha experiência, é bom ter um coterapeuta, tá certo? Né? O grupo é caixa de ressonância, né? E a questão da manipulação muitas vezes é diluída, né? É diminuída, tá certo? Só isso que eu queria acrescentar. Boa, Ah, Maria. desculpa, era para. Retira a minha mão aí, era para. Peraí, deixa eu abaixar ela aqui. Já conseguiu? Ah, agora foi. Beleza. Mas é importante salientar, né, que na época, se vocês pesquisam no YouTube mesmo, em algum lugar, vocês vão ver os workshops de Peirce, que eram sempre assim, né, o coletivo, e eles têm realmente características específicas que potencializam e demonstram a eficácia do processo dele. Se for parar para perceber, nas gravações, é um grupo específico, né? São pessoas, você vê ali na roda, tem pessoas, as mesmas pessoas, nos grupos, né? Então, assim, é um grupo fechado, não é simplesmente, chega um, aí no outro momento vai ser um outro grupo, totalmente diferente. A ideia dessa coesão é interessante nesse sentido também, que vai se criando, né? Esse vínculo terapêutico entre os próprios integrantes desse grupo para potencializar o processo. Isso é muito legal. Seguindo aqui. Peirce menciona uma outra vantagem dos workshops. Nos workshops, o terapeuta pode facilitar o desenvolvimento individual, conduzindo experimentos coletivos, conversando, fazendo jogos de afastamento experimentais, aprendendo a entender o ambiente, etc. O indivíduo pode experimentar e entender como ele consegue obter determinadas respostas do grupo. O grupo aprende a diferença entre solicitude e suporte verdadeiro, e, além disso, observando a manipulação dos outros no grupo, ajuda o autorreconhecimento dos outros membros do grupo. Peirce resume essa abordagem de grupos dizendo: em outras palavras, em contraste com os tipos usuais de encontros grupais, eu faço a maior parte do trabalho da sessão em terapias individuais ou conduzindo experimentos de massa. Com frequência, interfiro se o grupo fizer jogos opinativos, interpretativos ou encontros puramente verbais, sem qualquer substância experimental. Mas eu abandono a interferência assim que algo genuíno acontece. Deus afirma claramente estar disposto para o trabalho em grupo, mas sem forçar. Isso pode ser constatado a partir dos seus próprios comentários de grupo. O resto do grupo olha e está envolvido em autoterapia silenciosa, quando há dia de paciente-terapeuta está trabalhando. Deus é agressivo em seu trabalho individual dentro do grupo, mas ele não força o indivíduo a participar. Frequentemente, o paciente é visto tentando forçar Deus sem que perceba. Isso é seguido por uma das manobras terapêuticas de Peirce. Um encontro em que um ou ambos participantes estejam manipulando tem utilidade experimental, mas não para catarse. Qualquer encontro autogenuíno necessariamente envolve substância experimental, isto é, descoberta. No encontro genuíno, ambas as partes estão por acontecer e ninguém sabe o resultado. Para resumir, os workshops consistem de terapia um a um, experimentos grupais e encontro, os três baseados em experiência. Então, aqui ele fala claramente, né, por mais que a gente tenha ali os exemplos, né, desses vídeos dos workshops, de ser um trabalho grupal, tem a hot seat,
em que ele senta um dos integrantes, né? Na verdade, ele não senta, mas o integrante, ele chama para participar alguém do coletivo ali, e a pessoa mesmo se voluntaria para entrar nesse processo individual, e as pessoas ali assistindo a esse processo, muitas vezes participam também dessas experiências, no sentido de ele pedir, por exemplo, para que a pessoa fale o que ela está trazendo para ele, para o grupo, né? Então, tem essas intervenções nesse sentido também. O que você vê, né, dentro desses vídeos e dessa forma dele de trabalhar, como que as pessoas se movimentam, né? Como que elas se tocam mesmo pela história do outro, você vê pessoas se emocionando, né? No momento em que as coisas acontecem. Tem um relato de sonho que aparece, eu não lembro agora o nome da integrante, mas que uma integrante se levanta espontaneamente e dá um abraço depois do relato dessa pessoa, e é muito rico, né? Tem tem muita riqueza nesses encontros terapêuticos assim. Pode falar. Geralmente, muitas vezes acontece, esqueçamos os workshops do nosso mestre, né? Tá certo? Tá? É, que tem pegadas diferentes, o próprio jeito da característica do próprio Fritz, né? Tá? Cada gestalterapeuta e cada pessoa tem a sua personalidade, né? Tá? O grupo, cada um deles tem uma personalidade. Eu participei muito do grupo na minha formação. A minha formação em gestalterapia, em 94, era em grupo, né? Eu tinha a formação individual e a formação em grupo. Então, é muito rico um grupo onde ele é formativo, terapêutico, certo? Tá? Realmente é um crescimento muito grande. Agora, cada grupo tem uma característica. E quando ocorre, daí quando ele diz que ele interfere, e às vezes há necessidade de interferir, inclusive de uma maneira mais incisiva, tá? Porque algumas pessoas não percebem, né, que estão manipulando o grupo, distorcendo a característica que aquele grupo se propôs a fazer. Né? Então, ocorre, no andamento do grupo, o grupo pode começar de um jeito e começar com a entrada de algumas outras pessoas, né, tá certo? Ou da maneira como a pessoa quer manipular o grupo, ela pode ir perdendo a sua essência, que é a personalidade do grupo naquele momento que se fez, como você citou aí, né? Tá? Eu participei de grupo onde a minha professora de gestalterapia, tá? Ela teve que fazer várias interferências, né? Pessoas equivocadas, né? Isso depois de um ano de grupo. Eu tive 3 anos de formação, né? Pessoas depois de um ano começaram a fazer a extensão do grupo em um outro lugar, depois que saí dali. Nossa! Então é muito grave isso. Ela chamou antes de começar. Olha, nós estamos com um problema assim, assim, né? Eu gostaria de saber dessa pessoa se isso está ocorrendo, entendeu? Tá, sabe assim? Bem gestalterapeuta mesmo, falar um com o outro, para o outro. Não, né? Não, aqui vai aparecer depois o fofocando, mas não é esse tipo de fofoca, não. Foram fofocas de que ocorreram esse tipo de extensão do grupo, sabe? Na casa do personagem. Uma coisa horrível, sabe, Elara? Mas, principalmente quando há uma certa imaturidade, você está saindo da graduação, né? Você ainda não né, não tem experiência como a gente tem aí de clínica, tal, pode correr, né? A partir do momento que você está fazendo um grupo, você pode receber de tudo no grupo, né? Pessoas que acham que os experimentos você fez uma, duas, três, meia dúzia de vezes, você já dominou a gestalterapia. Então, rola de tudo, sabe? Então, é uma coisa muito bonita, mas é uma coisa bastante delicada e que requer, acima de tudo, uma experiência muito grande do gestalterapeuta. Muito grande, né? Tá? Por isso que eu digo a você, a experiência que eu tive foi de terapeuta e coterapeuta junto, para justamente ter olhos para poder olhar o grupo como um todo.
E não era um grupo tão grande, um grupo de 8 pessoas, mas mesmo assim, né, tem que tomar muito cuidado para não perder a característica, porque daí, então, perde-se tudo, né, Lara? Perde-se tudo, né? Numa pegada, você pode perder toda a possibilidade de uma coisa tão linda, né, como é o crescimento aí, né, que é dado no suporte verdadeiro do grupo, né? É nesse sentido. Eu cheguei a. Eu faço supervisão, né, em grupo também, e eu vejo a diferença, porque já tive supervisão individual, né? Então, assim, pessoas trazem os casos e você se conecta aos casos, né? Na verdade, você percebe ali, você consegue ter uma conexão com aquilo que a pessoa está trazendo, já é também terapêutico o fato de você estar vendo isso ser trabalhado em uma outra pessoa, né? Então, você vê que é muito potente mesmo a gente pensar na possibilidade de trabalhar em grupo, sendo que a pessoa está trazendo as questões dela, você está trazendo as suas, e você vê. Até Keila acabou de entrar, Keila participou comigo dos grupos de supervisão. Agora a gente está em horários diferentes, né? Mas como que é um formato muito interessante para quem está querendo desenvolver, né? Dentro da clínica, assim. Eu sou super adepta, assim, à ideia desses grupos, porque às vezes você não está vendo na sua clínica, né, e você não consegue trazer, mas aí você vê a outra pessoa relatando, você se conecta com isso, né, você consegue pensar para além daquele caso que está sendo trazido na sua própria questão, né, dentro da sua clínica, na sua performance, né, em tudo que acontece dentro do seu setting terapêutico também. E pessoal, né? Que não dá para dizer que supervisão é só desenvolvimento profissional, né? Todo desenvolvimento que a gente tem profissional, a gente está se desenvolvendo também como pessoa. Ok. Já me perdi. Gente, eu sou perdida demais. Eu parei aqui em Peus menciona ou não? Peus resume essa abordagem de grupos dizendo. Acho que foi aqui, né? Regras, se não me engano, Lara. Nossa, tá vendo? Olha aí. Seguimos em regras, então, é isso mesmo. Regras. Na montagem de encontros experimentais, os gestalterapeutas impõem regras severas, de pessoa para pessoa. A comunicação, numa relação YouTube, deve envolver envio e recebimento direto. O gestalterapeuta irá perguntar com frequência para quem você está falando isso. Em outras palavras, cada mensagem é transformada numa afirmação de uma pessoa específica para uma pessoa específica. Cada afirmação geral é transformada num encontro específico, como no seguinte exemplo. Numa terapia grupal, um estudante universitário intelectualizado avisa, de repente, para ninguém em particular, que eu tenho dificuldade em me relacionar com as pessoas. No silêncio que se seguiu, ele olha rapidamente para a atraente enfermeira coterapeuta. Terapeuta, com quem daqui você tem problemas para se relacionar? Ele consegue dizer o nome da enfermeira como a principal suspeita e perde bons 5 minutos explorando sua mistura de atração, frustração e raiva, focalizando-se essa mulher bonita, mas inacessível. A contrapartida de falar diretamente para uma pessoa é o escutar ativo, em oposição a ouvir passivamente. Escutar como um ato de uma pessoa e não a recepção passiva de um estímulo. É enfatizado no encontro da Gestalt terapia. Espera-se que cada pessoa assuma a responsabilidade por suas afirmações, por dirigi-las a outra pessoa e por escutar ativamente os outros. Então, um certo resumo, né, de como que a gente trabalha. Tem um outro ponto também que a gente vê muito nos workshops, que é sempre falar no aqui e agora, né?
que costuma se dizer, para reavivar aquele sentimento que já está ali. Então, por exemplo, se trabalhar com sonhos, que você sempre fale o presente e na primeira pessoa para retomar aquela energia, né, que se fez em um outro momento e aí você está reavivando ali. Ok. Fofocando. Frequentemente é feita uma regra específica contra a fofoca. Fofocar é falar a respeito de um indivíduo que está presente e que poderia muito bem ter a palavra a ele diretamente dirigida. Embora isso pareça bem simples, o uso dessa técnica em geral produzia um efeito dramático. A confrontação direta mobiliza afeto e vivacidade de experiência, em contraste com a pálida dissipação na fofoca. Quando se discute a respeito de uma pessoa ausente, o gestalt terapeuta irá tentar levantar um diálogo experiencial direto, fazendo o paciente imaginar e representar uma conversa direta com a pessoa e suprindo seu contínuo de awareness. Quem levantou a mão? Pode dizer, Maria. Isso faz a total diferença, né? Você percebe que interessante? Agora há pouco eu falei sobre uma fofoca, que não é essa fofoca, porque essa fofoca é da pessoa presente. Falando sobre, né? E não falando para a pessoa presente. Essa fofoca do qual eu citei aqui, né? Que infelizmente eu tive essa experiência lá atrás, em um certo período de um grupo que eu participei, era a fofoca de algo que ocorreu de uma pessoa ausente. As fofocas da sociedade, né? né? Mas é muito interessante, mesmo quando a pessoa está presente, você se dirige a ela, né? E isso faz a total diferença. A total diferença, né? Você percebe como os experimentos sempre, seja ele numa projeção de sonho, como você citou, tá certo? A hora que você sonha, toda a nossa projeção, é a hora que você fala no presente, e você assume o eu, certo? Assumindo para si, né, a responsabilidade da tua escuta e a escuta do outro, ela toma uma dimensão energética forte de verdade, e não de manipulação, e não de quase dormindo, né, falando sobre, vai virando um entorno, né, que não tem fim, certo? Né, e deixa de ter verdades ditas ali. Né? E a maior verdade é quando você realmente pergunta ao outro. E não precisa nem perguntar, mais para frente vai falar na forma de perguntas, que as perguntas também requer manipular, ajudam muitas pessoas a manipular. Por quê? Vão justificar com outras causas. E sim você. Pô, eu tenho a impressão, né, de que isso está ocorrendo. Você assume no eu, certo? Ao invés de fazer a pergunta, isso está ocorrendo? E depois diz o que é. Né? Há uma mudança muito grande, porque o outro vai falar, não, você não viu direito, ou eu não sei o quê, e começa a justificação, né? Que não tem fim das causas, né? Tá certo? Que podem ser assertivas, não estou dizendo que o que a pessoa está dizendo a justificação não é efetiva, apenas a forma como você permite que isso é perguntado, tá? Você não põe, né, a força energética de assumir para si. Eu estou imaginando isso. Isso está ocorrendo? Muda totalmente, uma pequena palavra muda totalmente o foco, né, do que a gente realmente está querendo passar e assumindo as responsabilidades, seja nossa ou de quem escuta. Né? E acaba que a descrição fenomenológica, ela te garante, né, que um tipo de intervenção como esse seja mais efetivo, porque você está dizendo o que você está vendo, né? Você não vai interpretar, né, tipo, eu imaginei isso, sobre isso, mas você vai dizer, olha, eu estou vendo isso aqui aconteceu nesse momento específico em que você falava, ou algo nesse sentido, eu vi que você mudou o tom de voz,
ou que você se distraiu. E aí você dá oportunidade para a pessoa reconhecer, né, e perceber que ela fez esse movimento, que vocês falam, né, a respeito do que aconteceu ali naquele momento, né? Então, é uma potência você falar no aqui e agora sobre esse movimento, não os termos, né, falar sobre, mas você tá ali na experiência e trabalhar em cima dela para que isso fique cada vez mais potente ali naquele momento também, né? Porque você trabalhar com descrição fenomenológica faz com que a pessoa se permita experimentar aquela forma de estar ali de uma outra forma também, porque você está trazendo para ela, né, o que você está vendo. E talvez se você não tivesse pontuado, isso nem teria sido pauta, né, dentro da terapia. Ok, perguntas. Embora as perguntas sejam ostensivamente pedidos de informação diretos, observações cuidadosas revelaram que elas raramente são isto. As perguntas, em geral, são afirmações disfarçadas ou exigências de suporte de outrem. Na Gestalt terapia, os pacientes são solicitados a transformar as perguntas numa afirmação que começa com eu. Esse procedimento é uma extensão do relacionamento eu-tu, considerando que a comunicação é feita de maneira direta, honesta e aberta. É concretizando no sentido de o paciente ser encorajado a ser assertivo e autossuportivo. Em Gestalt Terapia Explicada, tem um workshop em específico que ele está trabalhando. Não lembro exatamente qual capítulo, gente. Vocês me desculpem. Depois, se eu lembrar, eu falo no Telegram. Mas que ele traz essa questão de quando você faz perguntas, eu posso, ou eu gostaria que você me falasse isso e isso, ou você pode repetir a pergunta. Ele traz essa questão do disfarce na pergunta, né? Isso é uma exigência. Você quer que a pessoa retome aquele assunto, você quer que ela fale novamente, mas você fala, você poderia fazer, né? E aí ele mostra essa incongruência ali no momento do workshop e fala sobre exigências, né? E sobre como você fala algo para você buscar o que você realmente quer, né? Então ele vem trabalhando esse tema aí, eu acho que é interessantíssimo. Depois, se eu lembrar qual que é a página direitinho, eu passo a referência para vocês. Mas é muito interessante ver esse processo acontecendo, né? Ali no momento mesmo, que é ele sinalizando que quando você faz essa pergunta, a pessoa pode simplesmente responder que não. E aí você se frustra porque você queria que algo acontecesse, mas você não foi incisivo o suficiente e assertiva para apontar o que você realmente queria, né? Diga, Maria. É isso mesmo, mais para frente vai falar sobre a semântica. Fritz sempre foi muito rigoroso em relação à semântica, por quê? Porque senão você abre espaço para a manipulação se fazer, né? Lembra que a gente viu aqui atrás? A pessoa que está em sofrimento, né, e o grupo não é diferente disso, tá? Ela não percebe o que está acontecendo com ela. É como quando a gente olha, quantos pacientes eu não vejo que olham e falam assim, nossa, mas eu acho tão bobo esse desenho do símbolo da Gestalt, que tem os dois perfis e o cálice no meio, né? Um deles, e existem inúmeras, né? Figura e fundo, certo? Tá? Né? Diz assim, é tão fácil de ver isso. Eu falo assim, quando nós começamos a dirigir, né? Você vai dirigir o carro pela primeira vez, você vai pôr no ponto morto, daí você lembra que você vai pôr em primeira, daí você olha até o velocímetro para ver se já põe, você vai pôr em segunda, você não sente o carro, depois você vai entrando automaticamente, construindo isso, tá? Essa subida da figura aqui tá fácil, que ótimo, porque ela já subiu para você. A figura já subiu para você. Agora, existirão outras, talvez um pouco mais complexas, principalmente quando afetarem os seus sentimentos.
Vamos olhar a cena dos próximos capítulos? Não é? Porque é muito interessante esse tipo de coisa. Aqui diz, na 92, um pouquinho antes, né, que a gente estava, que você já leu, né, Lara? Aquilo que é óbvio, e a figura que subiu, e está na cara que é um cálice, ou está na cara que são dois perfis, parece brincadeira de criança, é óbvio para quem viu, certo? Para quem está em sofrimento, né, ele querer manipular, porque ele não pode ver ou não consegue ver, é muito simples, muito fácil. Então, um grupo requer mesmo essa experiência, acima de tudo, do gestalterapeuta e, a meu ver, do coterapeuta também, né, tá certo? Para que isso não ocorra. E a semântica é tudo. E a semântica, ela não ocorre, já que é trocar um isso por eu, trocar, né, um porquê por uma outra coisa, assumindo a responsabilidade da pergunta, sem perguntar, não, tá certo? Porque senão ocorre justamente isso, né? O outro utiliza para manipular, não porque quer, porque é assim que ele está naquele momento, né? As coisas não tomam potência de responsabilidade, potência de falar para o outro, né? Aí deixa de ser terapêutico, né? Deixa de ser construtivo, né? E a gente vê isso no particular. Então, é a mesma coisa, o sonho, o que é o sonho? A visão onírica é uma continuidade da vivência, certo? É um mundo onírico, é continuidade do que a gente vive, né? Por isso que cada pessoa e cada sonho, né, é uma projeção daquela pessoa, certo? Da extensão da vida dela em vigília, né? A mesma coisa a pessoa em grupo, ela vai trazer seus problemas, né, do individual para lá. Não é diferente, né? Então, a semântica que a gente vai estudar aqui embaixo vai justamente falar sobre essas manipulações, né? Ou não, se soubermos a fazê-las. Beleza, então vamos para a semântica. Semântica. A regra de pergunta-resposta é uma das diversas manobras que visam ajudar o paciente a descobrir o efeito que sua escolha de palavras tem sobre o seu pensamento. O esclarecimento semântico pode ser usado como veículo para melhorar a observação e levar a novas atitudes e perspectivas. A escolha de palavras é frequentemente habitual, sem que os pacientes o percebam. Ao explicar as operações e as consequências das diferentes palavras, as distinções não notadas anteriormente podem constituir-se em foco para o paciente. O encontro de Gestalt terapia exige clarificação semântica, por exemplo, a distinção entre um efeito e cognição. Para descobrir os efeitos benéficos de expressar seus sentimentos, o paciente precisa descobrir a diferença entre sentimentos e vários processos cognitivos. Eu sinto, referindo ao universo afetivo, eu sinto uma emoção, em distinção do eu sinto referente ao universo cognitivo. Eu imagino, infiro, penso, acredito e etc. Um trabalho de aumento de awareness da linguagem do paciente tem sido um foco da Gestalt terapia desde o primeiro livro de Peus, no qual ele menciona duas ferramentas que foram úteis em sua busca por aperfeiçoamento da psicanálise tradicional: holismo, concepção de campo, e semântica, significado do significado. Peus reconheceu que ainda estamos tentando fazer o impossível: integrar personalidades com a ajuda da linguagem não integrativa. Assim, o paciente é treinado a discriminar e a rotular de uma forma que torna claros e concretos os referenciais de qualquer palavra. Se um paciente diz, não consigo fazer, o gestalt terapeuta poderá pedir-lhe que experimente dizer, não vou fazer. Conceitos vagos, globais e dualistas são transformados em concretos, específicos e unitários. Mas é um bom exemplo de uma palavra que constrói uma dupla mensagem numa afirmação. Na afirmação eu te amo, mas estou com raiva de você, as palavras depois do mas negam as palavras antes dele. E
É uma conjunção que pode representar melhor a realidade experiencial. Se a pessoa experiencia simultaneamente dois fatos, amor e raiva, uma comunicação mais precisa seria eu te amo e estou com raiva de você. Uma transação semântica com importância especial nos encontros de Gestalt terapia é a tradução da linguagem isto para dentro da linguagem eu-tu. Isto é uma forma de expressão despersonalizada que obscurece a atividade do agente e do objeto de ação. É comum nos referirmos ao nosso corpo e a nossos atos e comportamentos na linguagem isto. Este assunto lida com a semântica da responsabilidade, Levinsky e Peirce. Os neuróticos frequentemente projetam sua iniciativa e responsabilidade e se veem no papel passivo. Pensamentos lhe ocorrem ou são atingidos por um pensamento e etc. O paciente não quer se identificar com algumas de suas atividades. Ele alienou algumas das funções do seu ego. Se sua linguagem for reorganizada de uma linguagem isto para uma linguagem eu, uma integração considerável pode ocorrer com este único ajuste. Então, a gente vê que muitas vezes, quando se traz para dentro do processo terapêutico, né, uma pessoa está incomodada com alguma atitude, o isto, ele pode estar sendo utilizado realmente para reduzir, né, o impacto de você ter que falar de novo aquilo que te incomoda, né, de alguma atitude sua. Então, se responsabilizar por essa parte, né, alienada da personalidade ou por um determinado comportamento, é se apropriar disso, né, e a partir do momento que você usa isso, né, ou o mas mesmo, né, quando você utiliza essa, essa expressão, você acaba negando essa parte dessa frase que você construiu, ou esse isto que acaba reduzindo a experiência e não tendo a energia necessária para surgir um determinado incômodo, né, para a pessoa se deparar de frente com aquilo que incomoda, né, que desconcerta. Então, e aí ele vai falar, né, na sequência, o que você sente nos seus olhos? Eles estão piscando. O que a sua mão está fazendo? Ela está tremendo. O que você está experienciando na garganta? Ela está engasgada. O que você escuta na sua voz? Ela está soluçando. Parar para pensar só nessa partezinha dessa frase, a gente está vendo que é como se você se separasse de cada aspecto seu, né? Os meus olhos estão piscando, não? É como se fosse um elemento externo a mim, né? Como se não fosse eu que estivesse fazendo esse movimento. Como simples, aparentemente mecânico, expediente da mudança da linguagem isto para a linguagem eu, aprendemos a nos identificar mais intimamente com o comportamento específico em questão e a assumir a responsabilidade por ele. Em vez de ela está tremendo, eu estou tremendo. Em vez de ela está engasgada, eu estou engasgado. Avançando uma etapa, em vez de eu estou engasgado, eu estou me engasgando. Outro importante procedimento semântico que a Gestalt terapia ajuda as pessoas a descobrir é o que Sinkin chama de por que andar em círculos. A palavra porquê, como muitas questões, exige que quem responde se justifique. Quem responde frequentemente começa a sua defesa ou seu contra-ataque com a palavra porquê. Tudo depois do porquê é racionalização, uma razão pensada para justificar-se. Eu o fiz porque você me fez. Eu o fiz porque não consegui me controlar. Esta rodada de justificativas é contrária ao espírito do encontro, porque evita a autorresponsabilidade, é manipulativa e envolve especulação sobre antecedentes históricos e fatores causais. Muitos pacientes têm um diálogo interno no qual se envolvem no carrossel do porquê dos porquês.
quando as pessoas tornam ou tomam consciência de um aspecto do seu self que não se encaixa com o seu ideal intelectual escolhido, procuram motivos para o seu comportamento. Quando encontram um motivo, continuam a comportar-se como anteriormente, agora tendo motivo. Em terapia, perguntar por quê leva à construção de redoma, à especulação, à historicidade e à ênfase sobre a causalidade à custa da análise funcional. Isso afasta dos processos que estão sustentando o comportamento agora. A fuga do aqui e agora é frequente em psicoterapeutas com orientação psicanalítica e em muitos pacientes e suas famílias. Diga lá. Só queria voltar um pouquinho sobre o mas. O mas é algo, esse mas da 95, né? Eu te amo, né? Mas estou com raiva de você. A gente vê isso muito, né? Dentro do consultório com um casal, não só, mas com um casal, né? Tá? Por quê? Porque essa troca, né? Certa hora que a gente desqualifica o outro, ou desqualifica a própria fala, que está antes do vírgula mas. Então, a gente sempre procura, além de pôr um na frente do outro, que é comum, né? A questão corporal de sua importância dentro da nossa abordagem, e pedir para que eles transformem esse mais no e diga assim, eu aprecio isso em você, certo? E não aprecio isso. Certo? Né? Eu posso, não apreciando isso, continuar apreciando aquilo, não é? Então, a todo momento, você pede para o casal falar para o outro, certo? Tirando esse mas e dizendo, eu aprecio isso e eu não gosto disso, eu não aceito isso, eu acredito que você me atropela quando você tem essa atitude comigo, ou quando você usa essa frase reiterada vezes comigo. Então, a toda hora você reforça o que gosta e acrescenta o que não gosta, certo? Porque não existe amor cor-de-rosa, não existe relacionamento onde você aceita aquela pessoa sequelada, um pedaço da pessoa. O ser humano é um todo, né? Quando você pergunta ao outro se ele ama a pessoa na íntegra. Ninguém vai amar só umas partes da pessoa e fazer o quê com a outra? Fazer de conta que ela não existe? Ou fazer esse tipo de coisa aqui? Que isso é manipulação, né? Certo? Põe um mas depois. Eu te amo, mas você é muito exigente, entendeu? Então, a hora que você corta esse mas, eu já vi gente crescer muito, muito casais com esse tipo de incorporar, que nada mais é do que moldar algumas coisas que é feito dentro da terapia de casal, certo? E que elas vão muito lentamente, né? Volto a dizer, como se estivesse aprendendo a dirigir e não está automático, certo? Dentro das suas casas, de 15 em 15 dias, né? Procura atender sempre de 15 em 15 dias o casal, eles vão conseguindo já tirar o mas, falar isso e aquilo, tá certo? E isso é muito construtivo, você vê, é uma questão semântica. É uma questão semântica que a nossa sociedade não utiliza nunca nos seus discursos. Então, a gente vem introjetando isso desde que nasceu, tá certo? E vai reproduzir, né? Tá certo? Então, isso é uma coisa bastante importante. A outra coisa que você pôs aqui, a hora que você observa as suas coisas como o olho, como eu estou chorando, ou eu estou piscando, não o meu olho está piscando, quer dizer, você, mais uma vez, você assumindo, certo? A sua totalidade, a visão holística, né? Certo? Aquela concepção, como a Lara pôs, de campo, né? Eu percebo isso. No campo, eu percebo, eu olho o fenômeno acontecendo. É isso? Daí você volta para ele. Você põe o que você está vendo, porque é um fato que você está vendo, você concorda? Certo? Agora, resta ajudar o outro a ver também. Aí é a awareness, né? Resta ajudar o outro a ver também, né? E para isso a gente tem que moldar o que está vendo, né? Do fenômeno do campo, é uma outra diferença. E agora entra nesse último tópico,
porque só queria separar uma coisa da outra, que são defeitos semânticos diferentes, entendeu? Né, Lara? Que é o porquê que é mais conhecido nosso, né? E, parando para pensar, né, você falou agora do mais, e retomando isso aqui, o que que ele pode estar, né, querendo ou não, escondendo também? Que pode ser uma introjeção, né, de que se eu amo, eu não posso ter raiva, eu não posso ter ódio, né, eu não posso ter esses sentimentos negativos para com a pessoa. E aí vem esse conflito, né, da pessoa querer utilizar o mas de alguma forma. Pode ser numa questão manipulativa, mas o mais importante, para a gente não cair em interpretações, é explorar o campo nesse sentido, né? Caso a caso, tentando entender o que está por trás ali, com as informações que vão sendo trazidas. Assim. Porque você pode ter uma ideia do que seja, né, na sua cabeça, uma hipótese, mas não necessariamente ela é correta, né? E a gente está sempre, assim, se questionando sobre as hipóteses que a gente acaba criando, diagnósticas ou hipóteses processuais, por, por ter, né, essa dimensão que a gente não controla e não tem acesso, que é a dimensão do cliente. Né? Então, abrindo espaço aí para que ela apareça e a gente entenda melhor como isso funciona. Ok. Seguimos aqui para o último. É o último, né? Último parágrafo aí desse subtópico. O Gestalt terapeuta classifica as palavras porque, devido, mas, isto e não posso como palavrões. Quando estas palavras são usadas, o terapeuta pode chamar a atenção para elas. Assim, em determinado comportamento, o uso de certas palavras pode ser trazido para a awareness. Por exemplo, o terapeuta pode assoviar toda vez que esses palavrões forem utilizados. O assovio de Sinken. Note que não é o caso de se estar fazendo aqui mudança por mudança de vocabulário, isolado de outros procedimentos. De maneira simples, chamar a atenção para a linguagem é uma outra técnica experimental para o paciente fazer descobertas. Só fechando, né, o que a gente estava falando mesmo, como que isso não é simplesmente uma troca semântica, né? Não é uma coisa que não tem, que não é um diferencial. Quando você está colocando, né, chamando atenção para essas palavras específicas, você está chamando atenção para a pessoa se responsabilizar, de certa forma, por isso que ela está trazendo na palavra, né? Por essa afirmação, por, por essa fala, e chamando para essa responsabilidade, a pessoa vai tendo mais concretude daquilo que ela está trazendo, né? Ela vai tendo mais consciência daquilo que ela realmente traz para a sessão. E se responsabilizando, né? Pensando na racionalização, quando você se justifica demais, é na tentativa de se manter no mesmo lugar, né? Porque a racionalização é esse, o bloqueio de contato mesmo. De você querer permanecer da mesma forma, no mesmo lugar, né? Em inércia. E aí, apontando para essas questões, você vai como se você tivesse tirando essas muletinhas, pequenas muletinhas que vão deixando as pessoas, né, se desresponsabilizar pelo que falam, pelo que sentem, pelo que trazem, e aí vai sendo um ponto de descoberta mesmo, para quem aquela pessoa é, né, para aquelas partes que às vezes ela não quer ver, por ser desconfortável, tudo isso que está em jogo, né? Então, vou parar por aqui e a gente segue, né, no próximo encontro de Yontef com o subtópico de jogos de Gestalt terapia. Beleza. Vamos Beleza, sim. então. E Ótima aí, semana. e aí é isso. Agradeço todo mundo que esteve aqui, que participou com a gente. Então, vou enviar para vocês onde paramos,
no grupo, né? Vocês fiquem ligados lá, já já eu coloco também a gravação do encontro. Ótima semana para vocês, bons Sim. estudos, bom trabalho. Obrigada para E você a gente também. se vê na semana que vem, tá bom? Beleza? Tchau, Abraço. tchau, um abraço Tchau. gestáltico. A gente Outro. se vê. Até. Tchau, 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 tchau. Nina.